das lutas, no vídeo de hoje eu vou comentar duas novidades que me chamaram muito a atenção por vários motivos. Primeiro, que o presidente do UFC Dana White revelou que a primeira defesa de cinturão de Henry Cejudo na categoria dos galos deve acontecer contra José Aldo, e a outra é que o evento oficializou Israel Adesanya vs Yoel Romero pelo título dos médios no UFC 248. E o que essas duas lutas têm em comum? Tanto Aldo como Romero vêm de derrotas no UFC. Qual o motivo por trás da escolha dos dois? Mais uma vez o entretenimento fala mais alto que a esportividade. Mas antes de comentar esse assunto, eu lembro que se você ainda não está inscrito no canal Encarado, ainda não recebe os nossos vídeos com o melhor do mundo das lutas, é só clicar no botão vermelho aqui embaixo e ativar o sininho de notificação para passar a receber os nossos vídeos assim que eles subirem imediatamente aqui no YouTube. Bom, é isso mesmo, Aldo e Romero vão disputar o cinturão do UFC, mesmo depois de derrotas contra Marlon Moraes e Paulo Borrachinha respectivamente. Pra quem não viu, na semana passada o Combate.com reportou que o UFC estava trabalhando para promover Aldo vs Cejudo como luta principal do UFC 250, dia 9 de maio em São Paulo, no ginásio do Ibirapuera. E também na semana passada a organização anunciou oficialmente a disputa de cinturão entre Israel Adesanya e Yoel Romero pro UFC 248, dia 7 de março em Las Vegas. E aí naturalmente vem a pergunta, qual a lógica disso? Esses caras vêm de duas derrotas consecutivas e vão disputar o cinturão do UFC? Tudo bem que Aldo vs Marlon e Borrachinha vs Romero foram lutas apertadas, mas uma derrota é uma derrota, e esse caso gera até uma contradição. Eu mesmo admito que torci o nariz a primeira vez que eu ouvi esse papo de Adesanya vs Romero, mas por outro lado, abri um sorriso de canto de rosto quando eu ouvi o papo sobre Aldo vs Cejudo, e isso tá errado. Se você não concorda com Romero pelo cinturão, você não pode concordar com José Aldo pelo cinturão. Os dois casos são exatamente iguais, os dois vêm de duas derrotas consecutivas, e nas duas últimas lutas, embora tenham sido derrotas apertadas, decisões polêmicas, ainda assim são derrotas no cartel. No meu caso, eu já deixei claro aqui no canal que eu vi vitória do Borrachinha contra o Romero e vi vitória do Marlon contra o José Aldo, mas em ambos os casos a luta foi tão apertada que a vitória poderia ter ido para qualquer um dos dois lados. Eu não ficaria assustado, não ficaria surpreso e não acharia um roubo se a vitória tivesse ido para Romero ou para José Aldo. E o questionamento que fica é, se esses caras vêm de derrotas, por que não colocar lutadores que vêm de vitória na categoria pelo cinturão? Como todo mundo sabe, Paulo Borrachinha tá fora da discussão por conta da recuperação da lesão no bíceps. Ele só deve voltar a lutar em abril ou maio, então é carta fora do baralho no momento. Sendo assim, no top 5 da categoria dos médios, só Jared Cannonier e Darren Till venceram suas últimas lutas. Já no peso galo a história é diferente, os 4 primeiros colocados vêm de vitórias: Marlon Moraes, Aljamain Sterling, Petr Yan e Corey Sandhagen. Qual a vantagem de Aldo e Romero na corrida pelo cinturão contra os outros rivais? Apesar da derrota polêmica, eles fizeram lutas pra lá de empolgantes e aos olhos dos campeões são desafios pretendentes muito mais lucrativos. É claro que vai ter muito mais gente interessada em ver um José Aldo versus Henry Cejudo do que um Henry Cejudo versus Aljamain Sterling, assim como vai ter mais gente interessada em ver um Adesanya versus Romero do que Adesanya versus Cannonier. Mas o problema do UFC promover dois lutadores vindos de derrota a uma chance pelo cinturão é que isso abre um precedente terrível. Imagina se a moda pega, lutadores vão passar a valorizar mais o trabalho feito fora do cage do que o trabalho feito dentro. Uma derrota dentro do octógono pode ser amenizada por alguns tweets bem colocados e provocações na internet. Por outro lado, esse tipo de decisão pode trazer um novo entendimento aos lutadores, o que a longo prazo pode colher frutos. A mensagem que lutadores podem acabar recebendo é que é melhor você perder uma luta empolgante do que ganhar uma luta morna. Eu não acho que esse é o caso, eu acho que simplesmente o UFC está escolhendo as opções mais lucrativas e está ouvindo seus campeões. Tanto o Henry Cejudo como Israel Adesanya pediram por tais desafios. E isso pode simplesmente facilitar a vida do presidente do UFC Dana White, que pode usar como desculpa a vontade dos campeões e assim justificar a decisão de colocar lutadores vindos de derrota pelo cinturão. Prova é a declaração do dirigente à ESPN sobre a negociação de Aldo versus Cejudo. Abre aspas, Cejudo queria essa luta, Aldo queria essa luta e quem não gostaria de ver essa luta? Fecha aspas. Que fique claro aqui, tanto José Aldo quanto Romero representam hoje no papel desafios decentes para Israel Adesanya e Henry Cejudo. Também não é qualquer lutador que recebe essa moral, os caras têm história, tem que respeitar. Lembrando que não é a primeira vez que esse lance de lutador vindo de derrota disputar o cinturão acontece no UFC, isso já aconteceu algumas vezes no passado. A questão aqui é debater as possíveis consequências dessa decisão repetida, uma vez que ela resultou numa disputa de cinturão no UFC 248 e provavelmente vai resultar na disputa de cinturão que encabeça o UFC 250.
150. Mas fica aqui a minha pergunta, será que esse tipo de ação do UFC pode abrir um precedente que mais uma vez escracha a força do entretenimento contra a esportividade? Ou será que José Aldo e Yoel Romero são casos à parte? Eu quero saber a opinião de vocês, comenta aí.